Muito bem, estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional está no livro de 2 Reis, capítulo de número 22 ao capítulo de número 23. 2 Reis 22 ao capítulo 23 e também o Salmo de número 74. Mas eu quero focar aqui nos versículos 10 ao 13 do capítulo 22 de 2 Reis, que diz: Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Olha que interessante, queridos. O tema do nosso devocional é: leia, entenda e ponha em prática, tá bom? Muito bem, queridos. Nós estamos aqui nessa jornada e eu quero já começar a destacar aqui um ponto importante sobre o reinado de Josias. Josias, ele é descendente ali do rei Ezequias. Eu acho que talvez a quarta geração depois ali de, mais ou menos, eu não vou cravar se é a quarta, mas algumas gerações depois de Ezequias, tá? Mas é interessante nós percebermos que estavam ali na interseção entre, Ezequias e Josias. Eles não fizeram muito, melhor dizer, não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, fizeram o que era mal. E Josias, ele vai ser um destaque. Posso dizer que Davi, Ezequias e Josias são dos reis mais destacados aqui, porque procuraram de alguma forma andar nos caminhos do Senhor. Bom, e vai haver uma reforma no templo, e Josias vai estar à frente dessas reformas. E uma reforma também que ele vai propor é uma reforma espiritual também. Uma vez que é encontrado o livro, o rei manda reparar o templo, e Ilquias, ele vai achar o livro da lei lá no templo, mas curiosamente parece que ninguém lia, Isso que é uma coisa que chama atenção. Queridos, é incrível como o ser humano ele pode passar muito tempo vivendo e está totalmente aquém de uma vida correta com Deus, principalmente com a sua palavra. Então, eles encontram, porque estava perdido o livro. O livro estava em alguma parte, mas ninguém dava a devida importância pro livro da lei. Esse livro ele é encontrado e ele vai ser lido. E quando ele é lido, o rei Josias, ele entra em desespero, porque ele fala assim: tá explicado por que o nosso reino está passando por isso, e olha as coisas que os nossos pais fizeram. Então, quando ele lê, ele se revolta, porque ele fala assim: poxa, nós precisamos fazer alguma coisa, o Senhor vai nos destruir, porque a lei vai dizer, que aqueles que viram as costas, que rompem a aliança do Senhor, vão colher as consequências. Então ele começa a promover uma mudança. Ele manda consultar a profetisa Uda. Então, olha que coisa interessante, Ele vai mandar consultar e ela vai dizer, que o coração do rei, ele era um coração humilde, mas apesar de tudo, Deus ainda iria pesar a mão, mas pelo menos no reino ali de Josias, ele teve grandes êxitos. E curioso, queridos, que ele tira muita idolatria. Então veja, por isso que eu coloquei o tema: leia, entenda e põe em prática. Tem pessoas que não leem a palavra e tem aquelas que leem, não entendem e não colocam em prática. Tem aquelas que leem e entendem, mas não colocam em prática. Então tem que ler, tem que entender e colocar em prática. Então aqui uma sacada para nós aqui, algo importante para todos nós, é que realmente nós precisamos ter essa preocupação de ler as Escrituras, porque cada vez que eu estou lendo as Escrituras, eu estou observando coisas que talvez, com toda certeza, estamos fazendo errado e temos a oportunidade de fazer o correto a partir de então. E isso é bastante significativo. Isso quebranta o nosso coração, assim como Josias quebrantou o seu coração diante do Senhor. Eu acho bonito, porque Josias, ele vai ser alguém que, inclusive, Deus vai dizer que ele se converteu, Alguém que teve um coração realmente convertido ao Senhor. Podemos dizer que Josias fez a verdadeira techuvá, se arrependeu, se voltou para o Senhor, procurando se esforçar ao máximo para andar segundo os propósitos e desígnios do Senhor. Ele vai ter um renovo da aliança, ele vai ter um renovo da aliança, vai fazer uma aliança de renovo com o Senhor. Deus diz que ele vai ter paz no reinado dele. Ele purifica o templo, irmãos, pasme. Às vezes o nosso templo é a nossa casa.
casa, né? O templo é a nossa vida, o templo é aquilo que nós estamos envolvidos. Será que nós não temos idolatrias escondidas ali? Na verdade, nós temos, mas sabe como é que nós iremos retirar essas idolatrias? Nós só vamos ter essa postura quando nós lemos as Escrituras. As Escrituras nos ajudam a abrir a nossa mente, expandir a nossa compreensão para vermos as idolatrias que existem ao nosso redor. Irmãos, então pasme, né? O nosso coração, ele muitas vezes está cheio de idolatrias. Por isso que existe a resistência de nós lermos, porque o nosso coração muitas vezes já tem o seu Deus definido. E o Deus verdadeiro ele não quer, porque ele já se auto-intitula Deus, né? Então, olha, inclusive, tinha locais aqui que eram sacrificados para Moloque ainda. Olha, até aquele tempo, olha, já se passou muito tempo desde Davi, desde Salomão, e ainda no tempo de Josias, muito tempo depois, gente, ainda tinha muita idolatria. Inclusive, ele vai destruir uma edificação no monte que foi feito por Salomão. Olha só, no tempo que Salomão estava mergulhado em idolatrias, aos deuses dos Sidônios, de Quemos, de Moabe, de Milcom, abominação de Amon, ou seja, deuses, né, que Salomão se envolveu ali. Então, vamos ver aqui, por exemplo, Josias, ainda no capítulo 23, ele celebrando a Páscoa. Olha só, e o texto diz que, olha, queridos, desde lá de Juízes, desde o tempo de Juízes, não se celebrou como se celebra aqui a Páscoa, entendeu? Então é interessante que a celebração da Páscoa, ela reflete um reconhecimento de quem realmente é o verdadeiro Deus. Então você vê que o coração de Josias, ele começa a caminhar em santidade, em piedade diante do Senhor. Então, queridos, eu deixo essa palavra para nós nesse dia. É apenas uma reflexão, uma meditação. Muitas vezes nós deixamos de viver o melhor do Senhor porque não estamos lendo, não estamos entendendo, muito menos colocando em prática. Então as três coisas têm que andar juntas. Temos que ler, temos que compreender e falar assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso aperfeiçoar na minha vida? Então isso é muito importante. Josias é um rei muito destacado aqui, porque ele procurou entender, ele procurou ler, ele procurou entender e procurou colocar em prática. E ele entendeu que a desobediência, os ídolos, quando nós não lemos a palavra e não entendemos, com certeza nosso coração será tomado por ídolos, né? Não tenha dúvida disso. Então apenas uma reflexão, se queremos viver o melhor de Deus, queremos ter a paz que Deus nos dá, devemos nos esforçar para ler, para entender e com certeza colocar em prática o mais rápido possível.